Olá pessoal, hoje é dia 18 de fevereiro e nós vamos começar o assunto de plano. Vamos começar com essa questão 2, que é da seção 1.4, sendo que eu vou alterar os números para que vocês usem essas resoluções aqui apenas como modelo para vocês fazerem as questões da lista, tá certo? Então, ó, vamos ler aqui a questão. Nós temos o ponto P1, P2 e P3, essa notação que tá aqui, ó, P é igual a XY. Lá no livro vocês vão aprender que essa notação é notação para ponto, tá? Então, nós estamos estudando o R2, que é composto por dois eixos reais. Lá nós estamos chamando de eixo uma reta real, que tem uma origem fixada e um sentido fixado. Então, quando a gente olha este eixo aqui, que estamos chamando ele de eixo X, essa setinha que a gente coloca aqui dá a ideia de que o lado positivo é esse. Então, aqui à direita do zero você vai ter o número 1, o número 2, e à esquerda do zero, o número menos 1, menos 2. E nós temos também um eixo Y, que também tem a origem zero. Acima do zero nós vamos ter os números 1, 2 e assim por diante. Abaixo do zero, menos 1, menos 2. E o que nós vamos fazer? Nós temos um estudo na álgebra que se chama produto cartesiano, denotado dessa forma, com esse X aqui, ó. Essa notação R cartesiano R é o mesmo que R ao quadrado, que é o R2, certo? O conjunto, os elementos desse conjunto são elementos do tipo XY, tal que cada coordenada dessa pertence a um dos conjuntos aqui, ó, R e R. Lá quando vocês estudam funções, aqui vocês denotavam este produto por A cartesiano B. Não sei se vocês lembram, A cartesiano B, que era formado por todas as possibilidades de pares ordenados a B, tal que A pertence a A e B pertence a B. E B pertence a B. O R2, o que acontece? Tanto o X como o Y pertence ao conjunto R. Os dois conjuntos possuem os mesmos elementos, certo? Que são os elementos reais. Então, por um lado, nós temos o estudo dos pares ordenados e, por outro, lá na geometria, nós temos o plano. Plano lá é um conceito primitivo, a gente não define plano, é um conceito primitivo da geometria. Então, nós vamos associar o plano com o R2, com essa estrutura algébrica, para a gente localizar os pontos nesse plano. Então, a gente vem aqui, ó, vou marcar de vermelho, e vamos observar o plano. Então, eu tô aqui, olha para o fundo dessa figura aqui, e coloca esse sistema de coordenadas por cima. Então, você posicionou um sistema de coordenadas no plano, para que com ele você localize pontos. Então, eu venho aqui, ó, e observo que este ponto P, quando eu projeto sobre o eixo X, eu vou ter uma coordenada X, vamos por X0, X0. E quando eu projeto o ponto P no eixo Y, eu tenho uma coordenada Y0. Então, agora, fixando esse sistema, você é capaz de saber a localização do ponto P, certo? Então, isso facilita bastante o dia a dia e várias questões práticas, certo? De localizar realmente objetos no mundo que a gente está, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer? Esse estudo, ele vai crescendo de certa forma que nós vamos trabalhar com operações com esses pontos. Depois nós vamos definindo distância de um ponto a outro, ou seja, funções usando esses pontos. Então, toda vez que você observar uma notação, tem livro que não usa o igual. Tem livro que coloca assim, ó, PXY, é ponto de coordenadas XY.
Ou então P é igual a XY, também quer dizer um ponto de coordenadas XY. Como que nós vamos fazer operações com esses pontos? As operações, são definidas da seguinte maneira. Vamos pegar um ponto P de coordenadas x1, y1 e um ponto Q de coordenadas x2, y2. E nós vamos aqui definir as operações. Ó, primeira operação, P mais Q. Então, somar dois pontos vai te dar um terceiro ponto, cujas coordenadas, ó, é a soma das coordenadas dos dois pontos, das coordenadas correspondentes de ambos os pontos. Então, ó, x1, x2, y1 mais y2. E a segunda operação é multiplicar esse ponto por um escalar não nulo. Então, eu tenho aqui, ó, k vezes p. K vezes p é o quê? K vezes x1, k vezes y1, certo? Muito bem. Então, essa questão aqui, notem que a equação que nós temos aqui é uma equação que está composta por essas operações, exatamente para a gente praticar essas operações. Então, nós vamos usar os pontos que são dados aqui e trabalhar com essa equação dada. Então, esse aqui foi nosso resumo da teoria. Resumo da teoria. E agora nós vamos fazer a questão. Então, solução da questão vai ser o seguinte, ó. Nós temos aí a equação 2P1 mais P2 é igual a P3. Vamos voltar aqui um pouquinho nas operações. Não chega a ser uma operação, chega a ser uma propriedade que diz respeito à igualdade. Quando é que o P vai ser igual ao Q? Quando é que dois pontos são iguais? Dois pontos são iguais se as coordenadas correspondentes forem iguais. Então, olha só, x1 é igual a x2, y1 é igual a y2. Notem como a matemática é interessante. A gente, então, está definindo aqui nós estamos definindo uma teoria, né? E nós estamos atribuindo regras que nós vamos ter que seguir. Essas três sentenças que eu escrevi aqui, ó, esses três itens, são as regras que vão estruturar aqui esse conjunto de pontos, certo? Nós temos que obedecer essas regras para que seja tudo bem definido nessa teoria, tá? Então, nós vamos substituir agora os pontos dados. Então, olha só, P1 é igual a A mais 2, B menos 3. Lembrando que eu mudei as coordenadas aí, tem esses dois multiplicando, né? Então, P1, ó, A mais 2, B menos 3. Mais P2. P2 é o ponto B menos 1, 2 mais A. E P3 é o ponto menos 1, 1, certo? Então, ó, a primeira propriedade que nós vamos aplicar aqui é a multiplicação do escalar pelo ponto, que pela letra B, aqui em cima, ó, diz que nós temos que multiplicar esse escalar em cada coordenada do ponto. Então, eu vou continuar tendo um ponto, que é representado aí entre parênteses, e nós vamos ter, então, o 2 vai multiplicar a primeira coordenada do ponto. Tomem muito cuidado, porque a primeira coordenada é composta por A mais 2. Então, o número 2 tem que multiplicar tanto o A como o 2. Por isso, eu envolvi essa multiplicação com esse parêntese, tá? Eu vou fazer a mesma coisa no segundo membro, ó. 2 multiplica B menos 3. Você já pode colocar o resultado direto se você quiser, tá? Então, mais o B menos 1, 2 mais A, que é igual a menos 1, 1, certo? Agora, eu vou multiplicar dentro de cada coordenada aqui, você está com números reais. E todas as propriedades dos números reais são válidas. Então, 2 vezes A, 2A. 2 vezes 2,
4, 2 vezes B, 2B, 2 vezes 3, 6. Mais o próximo ponto, que é igual a esse ponto de coordenadas menos 1, 1, certo? Agora, no primeiro membro, note, ó, tem uma adição. Então, você vai agora somar usando o item A, ó. Vai somar as coordenadas correspondentes. Então, vai ficar assim, ó. 2A mais 4, você vai somar com B menos 1. Ó, essa é a primeira coordenada desse ponto do primeiro membro. Vamos para a segunda coordenada. 2B menos 6 será somado com 2 mais A. Olha, que é igual a menos 1, 1. Muito bem. Note agora a estrutura que você tem aqui. Você tem um parêntese com a vírgula e 2 termos no primeiro membro e no segundo também. Ou seja, tem um ponto de 2 coordenadas no primeiro membro e um ponto de 2 coordenadas no segundo membro. Então, você tem aqui uma igualdade. Igualdade vai usar a letra C, né? Que implica na igualdade dos termos correspondentes. Então, você poderia até, antes de fazer essa igualdade, ó, somar o 4 com o 1, né? Vamos fazer isso? Ou então, já vamos colocar a igualdade logo, ó. 2A mais B. Esse 4 eu já vou somar com 1, vai ficar 3. Então, 2A mais B mais 3 é igual ao primeiro termo a primeira coordenada do segundo membro, que no caso é menos 1. E aqui na segunda coordenada, você tem 2B mais A, e o menos 6 eu vou somar com 2, vai ficar menos 4, é igual a 1 positivo. Olha, você tem isso aqui. Então, eu somei aqui, ó, 2 com menos 6, e aqui 4 com menos 1, que deu esse menos 3, esse 3 e esse menos 4. Então, caímos num sistema. Então, agora nós vamos resolver esse sistema. E, para isso, nós vamos passar os termos constantes para o segundo membro. Então, você tem 2A mais B é igual. Esse 3 positivo vai para o segundo membro, vai negativo. Então, vai ficar menos 1, menos 3, vou somar, vai ficar menos 4. E vou colocar o A primeiro. A mais 2B é igual a 1. Esse menos 4 vai para o segundo membro, vai mais 4, mais 1, vai ficar aqui 5. Agora, se a gente optar por cancelar a variável A, se a gente for fazer... A gente pode resolver de várias maneiras, né? Ó, eu vou isolar o A, por exemplo, na segunda equação e substituir na primeira. Ou isolar o B na primeira e substituir na segunda. Então, ó, da primeira equação a gente pode escrever B é igual a menos 4 menos 2A. E substituir o menos 4 menos 2A lá na equação 2, no lugar do B. Então, ó, agora da equação 2, nós temos, ó, A mais 2B é igual a 5. Então, substituindo, você vai ficar com A mais 2, abra o parêntese, menos 4 menos 2A, que é igual a 5. Então, resolvendo aqui essa operação, A 2 vezes menos 4, menos 8. 2 vezes menos 2A, menos 4A. É igual a 5. A menos 4A, menos 3A. É igual a 5 mais 8. Menos 3A é igual a 13. A é igual a 13 dividido por menos 3. A é igual a menos 13 sobre 3, ó, encontramos o valor de A. Esse valor nós vamos substituir lá na equação, vamos chamar essa equação nova aqui de 3, na equação 3. E aqui nesse ponto, ó, nós vamos aqui substituir 3 em 2, né? E aí, a gente teve aí essa linha, tá bem? E agora, nós vamos substituir A igual a menos 13 sobre 3 em 3, que é B igual a menos
4 menos 2A. Então, substituindo, nós vamos ter B é igual a menos 4, menos 2, que multiplica menos 13 sobre 3. Essa multiplicação aqui, numerador com numerador, denominador com denominador, né? Então, B é igual a menos 4, ó, menos com menos mais 2 vezes 13, então mais 26 sobre 3. Tira o mínimo múltiplo comum, que é 3. 3 vezes 4, 12, mais 26. Então, estou com 26, 12, 4, 1. Então, ó, 14 sobre 3. Então, logo, para que a equação seja verdadeira, que é aquela que a gente está trabalhando, vale a pena a gente escrever 2P1 mais P2 igual a 3. A equação 2P1 mais P2 igual a P3 seja válida, devemos ter A igual a menos 13 sobre 3 e B igual a 14 sobre 3. Então, continuando, pessoal, vamos para a seção 1.5, onde nós vamos trabalhar as distâncias. Eu vou modificar novamente aqui os pontos. Então, vou colocar aqui, ó, ponto menos 1, 2, ponto 2, 3, certo? Então, olha só, nós temos dois pontos, ponto P1 e P2, e nós queremos encontrar um ponto P de abscissa igual a 1, que satisfaz distância de P a P1 é igual a distância de P a P2. Então, a primeira coisa que nós vamos trabalhar aqui, como a gente falou, é a distância. Distância de A, vamos colocar assim, ó, A é x1, y1, e B é igual x2, y2. Depois vocês vão ver lá no livro, na teoria, a demonstração desse teorema, tá? Que diz que a distância de A até B é a raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Nas videoaulas também tem essa demonstração. Essa fórmula aqui é muito importante, ela com certeza foi já trabalhada no ensino médio, né? Vocês já devem ter visto essa fórmula aqui no estudo de vocês. Então, vamos entender a questão, ó. Nós temos dois pontos, P1 e P2. Vamos esboçar esses pontos? Vale a pena a gente esboçar para a gente ter uma ideia geral da questão. Daria para trabalhar só algebricamente, mas o que a gente consegue esboçar vale a pena, tá? Então, sempre recomendo. Então, olha só, nós temos aí as coordenadas do P1. É menos 1 para x e 2 para y. Então, ó, menos 1 e 2. Então, marcamos aqui. E o ponto P2 é 2 para x, número 2. Então, 1, 2. 2 para x e 3 para y. Então, vamos colocar aqui, ó, número 3. Então, aqui está o ponto P2. Aqui está o ponto P1, que é o eixo y. Aqui é o eixo x. Certo? Nós queremos encontrar um ponto P de abscissa igual a 1. Lá na teoria, tá dizendo pra gente que um ponto, então aqui, ponto A igual a x1, y1. As suas coordenadas recebem nomes especiais. Vocês devem ter também devem já ter estudado em pré-cálculo, né? Abscissa e ordenada. Então, a primeira coordenada se chama abscissa. Abscissa. E a segunda coordenada se chama ordenada. Então, já está dizendo para a gente que o ponto P que nós queremos
é o ponto de abscissa igual a 1. E nós queremos que a equação distância de P a P1 seja igual à distância de P a P2. O resumo da teoria é apenas esse aqui mesmo, tá? Então, nós já começamos aqui com a teoria. O resumo da teoria. E agora vamos solucionar a questão. Então, solução da questão vem aqui embaixo, ó. Então, o que nós vamos ter aqui na solução da questão? Primeira coisa que você tem é a informação que o ponto P deve ter abscissa igual a 1. E qual que é a ordenada? A gente não sabe, nós vamos ter que descobrir. Então, vamos colocar y, certo? Igual a 1 aqui, ó, porque o exercício disse que a abscissa é 1, tá bem? Nós temos as informações do P1, que é o ponto menos 1, 2, e o P2, que é o ponto 2, 3. E nós vamos trabalhar com a equação distância de P a P1 é igual à distância de P a P2. Então, vamos aplicar a definição, que é através da raiz quadrada. Então, distância de P a P1 é a raiz quadrada de... Vamos fazer a subtração das coordenadas do ponto final menos o inicial. Então, vai ficar menos 1, que fiz de P1 menos P, vírgula, segunda coordenada, 2 menos Y, ó. Aqui eu esqueci, né? Menos 1 ao quadrado, ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais a subtração da segunda coordenada ao quadrado, 2 menos y ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada, que é igual a raiz quadrada. No segundo membro, faça a mesma coisa. Subtração das coordenadas do ponto final menos o inicial. Note que a abscissa do ponto P é negativo, então eu precisei colocar aqui um parêntese, ó, porque tem o menos da fórmula e o menos da coordenada do ponto. Vou elevar ao quadrado e agora mais... Opa, eu peguei o ponto errado, né? O ponto é P. Apagando, ó, é P2 com P. Eu tava fazendo P2 com P1. Então, é 2 do P2 menos 1 do P ao quadrado, mais 3 do P2 menos y do P ao quadrado. Agora sim, ó, raiz quadrada. Agora, nós vamos aprender aqui uma nova estratégia de resolução, que é a seguinte, ó. Quando existe radicais em ambos os membros da equação e você está procurando uma incógnita, uma variável que está dentro desse radical, você tem que eliminar os radicais. E você, então, para isso, vai elevar os dois membros ao quadrado. Ao quadrado, porque é um radical de índice 2. Ó, então, elevou ao quadrado para que você aqui, gente, vocês vão usar uma propriedade que eu vou escrever aqui, ó. Se você tá aqui com radical, por exemplo, raiz de x ao quadrado, isso é módulo de x. Vocês devem ter visto isso aqui em pré-cálculo, é módulo de x. Por que tem que sair em módulo de x? Porque o radical de índice 2, aqui é 2, só está definido para radicandos positivo. Então, eu tenho que garantir que o que vai sair daqui, ó, seja positivo. A gente garante isso acrescentando um módulo, tá? Se você souber, se você tiver algum indício de que o radicando é positivo, o módulo pode ser ignorado, porque o módulo daria realmente x, né, pela definição de módulo. Observem que todos os parênteses que existem dentro do radical, dos dois radicais, estão elevados ao quadrado. Então, não há nenhum risco dos números que estão dentro dos radicais serem negativos. Então, com certeza, a parte interior do radical é maior ou igual a zero.
E como o termo é maior ou igual a zero, pela definição de módulo, o módulo não é o próprio número x, se o x é maior ou igual a zero, menos x se ele é menor que zero, né? Então, quando você eleva ao quadrado radicais que tem termos elevado ao quadrado dentro, você vai simplesmente eliminar o radical. Então, vai ficar menos 1 menos 2 ao quadrado mais 2 menos y ao quadrado, que é igual a 2 menos 1 ao quadrado mais 3 menos y ao quadrado, certo? E agora, vamos lá resolver essas continhas. Menos 1 dá menos 2. Lembra de colocar o menos ao quadrado, tá? Mais 2 menos y ao quadrado vai aplicar o produto notável. Qual produto notável? Esse aqui, ó. X menos y ao quadrado. Vamos colocar a menos b. A menos b ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Esqueceu? Basta fazer a menos b vezes a menos b e sair resolvendo isso aqui que você vai encontrar o mesmo resultado, tá bem? Então, vamos aplicar o produto notável. E aqui, vamos já fazer esse cálculo também, ó, que você já vai observar que menos 1 é menos 2. Então, quer dizer que é menos 2 ao quadrado, que vai ficar igual a 4 positivo, porque o menos também está elevado ao quadrado. E já fazendo o produto notável no 2 menos y ao quadrado, você vai ter quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2, 4, vezes y. Mais o quadrado do segundo, mais y ao quadrado, que é igual. 2 menos 1 dá 1 positivo, ao quadrado, 1. Mais, faça o produto notável no 3 menos y. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar 6y. Mais o quadrado do segundo. Notem agora, ó, que esse y ao quadrado, quando ele passar para o primeiro membro, vai simplificar, vai zerar com esse que já existe. Então, vamos colocar aqui no primeiro membro tudo que tem y, que vai ficar, então, tudo que tem y, menos 4y, esse menos 6y vem para o primeiro membro, vai somar, que é igual, no segundo membro, vou colocar 1 mais 9, já que vai dar 10. E aqui 4 mais 4 é 8, vem para o segundo membro menos 8. Então, no primeiro membro você vai subtrair, vai ficar 2y. Segundo membro vai subtrair também, vai ficar 2. Ó, então, y é igual a 1. Então, olha só, gente, nós encontramos que y é igual a 1, então, logo, o ponto P deve ter coordenada 1, 1. Vamos lá na figura para a gente analisar. Olha só. Aqui na figura, ó, número 1 para x e número 1 para y. Então, é esse ponto aqui, ó. Esse aqui é o ponto P. O que quer dizer isso? Quer dizer que, de acordo com o enunciado da questão, esse ponto P tem a mesma distância tanto para P2 como para P1. Porque a gente escolhe, aqui na questão, a gente escolheu fixar o ponto aqui na abscissa 1. Você poderia ter fixado esse ponto em qualquer abscissa ou em qualquer ordenada, certo? Então, quer dizer que a questão não pedia o ponto médio do segmento P1, P2. Pedia um ponto que vai ter a mesma distância para o P1 a P2, mas que esse ponto tenha a abscissa igual a 1, certo? Bom, pessoal, nossa próxima sessão é a sessão 1.6, que nós vamos falar de circunferência. A teoria é o seguinte, o resumo da teoria. Professora, a senhora acabou botando ali 16 sobre 36, que pode ser simplificado, né? Então, 16 sobre 25, né? Obrigada, Felipe. Nada, tranquilo. 25. Vocês vão me ajudando aí. Então, olha só, gente, a gente tava falando de distância, não é isso? Então, lá no plano, nós estamos no plano usando eixos coordenados para fazer ali uma espécie de localizar pontos, né?
Então, nós podemos utilizar distâncias para definir, para delimitar uma figura chamada circunferência. Então, por exemplo, você vai fixar um ponto aqui, vamos chamar esse ponto de C, e nós vamos estabelecer uma certa distância, vamos chamar de R, e esse R é maior do que 0, e nós queremos todos os pontos que tenham a distância R para esse C. Então, por exemplo, ó, todos os pontos que têm distância R para esse C faz parte dessa circunferência, só que tem infinitos, né? Então, quando você vai e traça, faz a figura... A figura não tá muito boa, mas deu pra gente entender, né? Ó, pronto. Isso aqui é a figura. Y. Aqui, pronto. Então, olha só. Aqui nós temos uma circunferência de centro C e raio R. Todos os pontinhos que você olhar sobre essa circunferência e calcular a distância para C, você vai encontrar esse número R, certo? E se você pensar, né? Então quer dizer, pessoal, que a circunferência é apenas essa linha, é a linha mesmo. E o interior, se você pensar no interior da circunferência, a distância dos pontos interiores para o centro é menor do que R. Então, a circunferência, a distância de C para qualquer ponto da circunferência é exatamente R, ou seja, igual a R. E o interior da circunferência, a distância desses pontos, que é o P, para o centro, são menores do que R. Se você unir os dois, você tem o que a gente chama de disco. Então, disco ou círculo é a circunferência com o interior, tá bem? Essa equação aqui, que é uma definição, quando a gente desenvolve ela, então, se a gente desenvolver essa equação, que é distância de C para P, ou de P para C, tá? Os dois tanto faz, igual a R. Se a gente colocar aqui as coordenadas de C sendo, por exemplo, x0 e y0, as coordenadas de P, que são todos os pontos da circunferência que são infinitos, vamos colocar x, y, e desenvolver a equação, nós vamos encontrar, essa equação aqui vai dar origem à equação x menos x0 mais ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, sempre que a gente tem uma equação desse tipo, a gente pode garantir, ó, que o centro da circunferência é x0 e y0 e o raio da circunferência é r. Então, isso aqui é uma circunferência de centro x0, y0 e raio r, certo? O que acontece com essa equação do nosso exercício? Acontece que nessa nossa equação, essas potências, elas foram resolvidas e a equação saiu desse formato, que a gente chama de equação reduzida da circunferência ou equação cartesiana da circunferência. E quando você olha para a equação do exemplo, fica difícil de você entender quais são as coordenadas do centro e qual é o raio. Para você responder essa questão, você precisa voltar a equação para a forma padrão, que é para a equação reduzida, tá? Então, nós vamos resolver a questão com esse objetivo. Então, solução da questão, nós vamos reescrever a equação dada no formato da equação reduzida, certo? Através do processo que nós vamos chamar de completar quadrados.
Então, antes de a gente fazer a solução, vamos colocar aqui a ferramenta principal que a gente vai usar para isso. Nós vamos usar a ferramenta que é o produto notável. Produto notável, que é o A mais B ao quadrado, que é quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ou então A menos B ao quadrado, que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos usar um desses dois produtos notáveis, às vezes um dos dois, porque você vai ter, ou às vezes os dois, e nós vamos com isso encontrar o centro e o raio, tá bem? Então agora sim, vamos lá para a nossa solução. Então, solução. Então, nós vamos, ó, pegar a equação dada. A nossa equação é x ao quadrado mais 2/3 de x mais y ao quadrado menos 16 sobre... Eu apaguei, né? 25 a gente tinha colocado, né? 25 sobre 25 é igual a 5, certo? Nós vamos começar da seguinte maneira. É um método de solução, tá? Então, nós vamos praticar e vocês vão sempre aplicar dessa maneira, tá? Vocês vão agrupar as variáveis comuns. Então, eu vou agrupar tudo que tem x. Então, x ao quadrado mais 2/3 x. Então, só tem x aqui. Se tivesse mais termos com y, você também agruparia. Como só tem um y, vamos, para deixar a questão mais interessante, acrescentar um termo aqui com y, só para vocês aprenderem já a fazer. Então, suponha que eu vou acrescentar aqui 2y, tá? Então, nossa equação é y ao quadrado mais 2y menos 16 sobre 25 igual a 5. Pronto. Agora, eu vou agrupar nesse segundo parêntese tudo que tem y. Vou colocar menos 2y, tá? Para variar um pouquinho. Igual a 5. Ah, não, igual a 5. E esse número aqui, ó, que está sem variável, eu vou colocar no segundo membro. Então, 5, como ele é negativo, ele vai para positivo, ó. Pronto. Vamos só mudar aqui esse mais, botar menos, ok? Certo. Agora, nós vamos trabalhar dentro desses parênteses, porque cada parêntese desse, você tem a intenção de escrever em forma de produto notável. Então, esse primeiro parêntese, como é x ao quadrado mais alguma coisa que multiplica x, então ele vai ser x ao quadrado, ele vai ser x mais alguma coisa ao quadrado. E esse segundo aqui, como é y menos, então ele vai ser y menos algum termo ao quadrado. Você tem que descobrir quem é o A e quem é o B, tá? Como é que você vai descobrir isso? Através desses dois produtos notáveis que nós temos aqui em cima, ó. Esses dois. Não vamos colocar A e B aqui, não. Vamos colocar X. Isso aí o professor de pré-cálculo ensinou a gente. Ai, professor. que bom! Isso já facilita bastante. Então, como é que vocês estão fazendo? A gente bota, no caso, A2 igual a x2, A igual a x. Isso. Aí, 2AB é igual a... Aí bota lá, né, o A Sim. no lugar. Uhum. Aí acha o valor para B. Aí depois de B ao quadrado, que tá até faltando ali no menos A, no A menos B, o quadrado tá faltando, né, o quadrado. Aí fica B ao quadrado, que aí bota o valor que a gente achou de B e coloca. Aí depois reescreve a equação usando os valores para A e para B, bota o quadrado e bota o número, né, o número inteiro, somando e diminuindo, e encontra, né, o novo formato da mesma equação. Tá. É isso. Então, olha só, vamos fazer exatamente isso aí, então. Ó, no primeiro parêntese, você tem
você vai trabalhar com x, ó, vou fazer uma comparação. Você tem x mais x0 ao quadrado. X mais x0 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2x x0 mais x0 ao quadrado. Não é isso? E no parêntese, você tem x. No parêntese, você quer saber quem é isso, ó. Né? Se põe interrogação, eu não sei, mas eu sei a segunda parte. A segunda parte é isso aqui, ó. X ao quadrado mais 2 sobre 3x. Certo? Vamos comparar isso aqui. Deixa eu ver se esse negócio vai dar certo. X ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2, certo. Olha não é para encontrar isso que eu falei, professor, os valores de cada um? Isso. Não é para encontrar os valores de cada um? Isso, eu tô tentando encontrar. Tô vendo que se fazer comparação, fica mais fácil para eu explicar. Sim. Olha só, eu quero comparar essa primeira com essa segunda, né? Então, ó, o x ao quadrado o x a gente já sabe, né? Que o x é esse primeiro aqui, né? Que seria a mais b ao quadrado, né? Então, o a já é x, né? Eu preciso achar o segundo termo. O segundo termo vocês vão achar através dessa comparação aqui, ó. 2x x0 é igual a 2 sobre 3x. Então, daqui, você vai escrever 2x x0 é igual a 2 sobre 3x. X e x nós vamos cancelar. Então, vai ficar, vai ficar 2x0 é igual a 2 sobre 3. Vou pegar esse 2 e multiplicar o denominador. Então, vai ficar... Implica que x0 vai ser igual a 2 sobre 2 vezes 3, corto 2 com 2, então quer dizer que x0 é 1/3. Ó, descobrimos quem deve ser o x0, certo? Agora, vocês vão observar o seguinte, se você fizer o cálculo x mais 1/3, ao quadrado, você vai ter o seguinte, ó, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? Mais 1/3 ao quadrado. Então, quer dizer que aqui nessa linha, você vai ter, ó, quadrado do primeiro mais 2 sobre 3x mais 1 sobre 9. Mais 1 sobre 9, ó. Esse 1 sobre 9 é um extra que você obtém para escrever o produto notável. Só que ele não tá na nossa equação. Então, por isso que você vai ter que acrescentar... Se você acrescentar 1 sobre 9, também vai ter que retirar 1 sobre 9. Então, quando você for escrever a equação, ó, vamos voltar aqui para a equação, ó. Aí você vai escrever x ao quadrado mais 2 sobre 3x mais 1 sobre 9 menos 1 sobre 9. Essa parte aqui é um ajeitamento que você está fazendo para poder escrever o produto notável, certo? E aí, eu vou acrescentar ainda aqui a segunda parte, tá? Daqui a pouco. E aí, esse parêntese aqui, você vai poder escrever como sendo x mais 1/3 ao quadrado, que corresponde aos 3 primeiros termos, só que ainda vai sobrar esse 1 sobre 9. Esse último 1 sobre 9 aqui, você ainda vai ter que deixar ele escrito aqui. Tá certo? Tudo bem aqui? Sim. Certo. A só explicou diferente só. Tá. Então é até bom para porque... é até bom porque vocês verem. Depois vocês vão o quê? Vão estabelecer a maneira de vocês. Sim. Certo?
Então, vamos fazer agora o outro parêntese, ó. O outro parêntese eu vou fazer aqui nesse pedacinho, ó. Então, o outro parêntese é y menos 2. Y quadrado menos 2y. Então, ó, y ao quadrado menos 2y, você pode até já ir construindo aqui na frente, ó, na mente. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes quem... Menos, né, desculpa. Menos 2 vezes o primeiro vezes quem para dar 2y. 1. Então, menos 2y é 2 vezes y vezes 1. Então, aqui, ó, já dá a dica para você de quem que tem que ser o segundo termo. Então, ó, mais o quadrado do segundo menos o quadrado do segundo. Ou seja, essa parte aqui é zero. Você acrescentou para fazer um ajeitamento para poder escrever. Eu vou agrupar os 3 primeiros termos, ó. Mais um quadrado, menos 1. E o parêntese que eu agrupei é o produto notável y menos 1 ao quadrado, ainda sobra esse menos 1. Então, vamos na equação, ó, e vamos escrever y menos 1 ao quadrado menos 1. E no segundo membro, tem essa operação aqui pra gente fazer, ó. Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que é 25. Nossa, que conta. Eu vou mudar esse número aqui na equação, já que a gente tá mudando. Vou botar 1 para as contas ficarem menores. 1, ó. Então, aqui é 1. Engraçado, eu já tinha colocado 1. Certo? 1. Então, vai ficar 25 vezes 1 dá 25, mais 16. Então, vai ficar, ó, 25 mais 16, 11 vai 1, 3, 41 sobre 25. Então, essa continha aqui é 41 sobre 25. Então, ó, nós vamos só reescrever aqui, ó, y menos 1 ao quadrado menos 1, que é igual a 41 sobre 25. Agora, o 1 sobre 9 e o menos 1 vão para o segundo membro. Então, nós vamos ter x mais 1/3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é 41 sobre 25, vai 1 sobre 9 positivo, vai o 1 positivo. E agora nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum entre 9 e 20, entre isso, 25 e 9, né? Não tem nenhum número comum entre eles, então vai ficar 9 vezes 25. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, ó, resolvendo, vai ser 25 vezes 9, dividido por 25 dá 9. 9 vezes 41, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 4, 36. Então, vai ficar 369. Esse número dividido por 9 dá 25. Vezes 1, 25. Nossa, vai ficar um número grandão aqui. E 25 vezes 9. Eu vou fazer aqui na calculadora. Vamos fazer 25 vezes 9, 225. Já vou somar. 225 mais 25 mais 369, 619. Então, aqui vai ficar 619 sobre 25 vezes 9, 225. Nossa, número grande. Então, nossa equação é o seguinte, ó. X sobre 1/3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual a 619 dividido por 225. Quem é o centro e quem é o raio? Esse número do segundo membro, eu tenho que descobrir qual o número ao quadrado que dá ele. Então, ó, o de baixo é o 15 ao quadrado. Eu fiz na calculadora aqui, tá? Então, esse número aqui é a mesma coisa de o 619, deixa eu ver, 619 não tem raiz exata. Não vou nem fatorar ele. Sabe o que eu vou escrever? Raiz de 619, escrever na linha de baixo,
x mais 1/3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado é igual raiz de 619 sobre 15 elevado ao quadrado. Esse número aqui é igual a 619 sobre 225. Então, quem é o centro e quem é o raio? Então, o centro da circunferência, o centro, pessoal, vocês vão olhar lá, vamos voltar lá em cima e olhar a equação. A equação tem menos na fórmula. Já tem o menos, tá? Então, tenho que levar isso em consideração. Então, ó, esse menos aqui é da fórmula, ou seja, a segunda coordenada do centro é o número 1 positivo. Só que a primeira coordenada, eu tenho que fazer com que apareça um menos aqui nessa operação. Então, eu vou ter que colocar menos 1/3. Então, a coordenada do x é menos 1/3. Esse é o centro. E o raio é o número raiz de 619 sobre 15. Então, esse aí é a resposta. Então, continuando com nossas questões, vamos agora para a seção 1.7. Nessa seção, nós já vamos falar de vetores e de uma função muito importante, que é o comprimento do vetor, que a gente chama também de norma, tá? O vetor, eu vou fazer aqui uma explicação bem rápida, porque eu quero que vocês leiam, assistam o vídeo lá e vejam a teoria, que vai explicar pra gente o seguinte, ó. Cada ponto do plano está associado com um vetor. Então, ó, se aqui eu tenho um ponto P, aquele ponto P que a gente viu ali atrás, que tinha coordenadas x0 e y0, então eu tenho o ponto P, que é o ponto de coordenadas x0 e y0. E eu tenho também o vetor de coordenadas x0 e y0. O vetor que é uma, vamos chamar entre aspas, tá? Que é uma entidade matemática que tem comprimento, direção e sentido, tá? Então, ele vai ser denotado aqui na origem, eu tenho o ponto O, certo? Então, eu posso usar, ó, o ponto inicial e final do vetor, porque o vetor agora ele tem que ter um sentido bem definido, uma origem e uma extremidade. E nós vamos usar essa seta aqui para representar para denotar o vetor. Então, o vetor OP é o vetor de coordenadas x0 e y0. Essa definição aqui, essa notação, ela pode ser mais abrangente, isto é, o vetor, às vezes, ele não precisa partir da origem, ele pode partir de um outro local do plano. Então, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Nós podemos definir o vetor AB, usando os pontos A e B. Então, ó, se o ponto A, vamos supor que tem coordenadas x1, y1, e o ponto B tem coordenadas x2, y2, então, ó, eu estou dizendo que o ponto A tem coordenadas x1, y1, e o ponto B tem coordenadas x2, y2. E com isso, nós vamos definir com eles o vetor AB. O vetor AB sempre terá coordenadas dadas pela subtração das coordenadas do ponto final menos inicial. Então, quer dizer que as coordenadas de AB vão ser coordenadas de B menos de A. Então, é x2 menos x1, y2 menos y1. Então, quando a gente pegar essa primeira definição aqui, ó, se você considera que o ponto O é a origem, é 0, 0, e o ponto P é o ponto de coordenadas x0 e y0, essa explicação de baixo se aplica aqui também, porque você vai fazer
x0 menos 0, y0 menos 0. E isso é a mesma coisa de x0, y0, certo? Se, ao fazer essa subtração de ponto final menos inicial, suponha que esse OP, que é x0, y0, coincida com x2 menos x1, y2 menos y1. Quer dizer que os vetores serão iguais. Então, os vetores serão iguais. Na verdade, precisa de mais coisa, né? As próprias coordenadas serem iguais já é uma suficiente para você dizer que os vetores são iguais. Além disso, você pode utilizar geometricamente a norma, a direção e o sentido. Porque dois vetores serão iguais se ele tem o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido. O que é essa direção e sentido que a gente tanto fala? A direção seria a gente pensar na inclinação da reta que passa por A e B. Então, ó, por aqui passa uma reta. A inclinação dessa reta dá pra gente a direção. O sentido é do ponto A para o ponto B e não do B para o ponto A. Então, sentido é de um ponto para outro. Tem duas formas de você percorrer, de A para B e de B para A. E a norma é o comprimento, é a distância mesmo, do A a B, do A para B, certo? Nós vamos chamar de norma, ok? Bom, então vamos falar aqui, vamos voltar então, com esse resumo. Ah, não, tem que falar primeiro o que é a norma, não falei, né? E o que seria essa norma? O que seria esse comprimento desse vetor? Quando você preenche aqui, ó, com o teorema, com o triângulo retângulo, você vai cair no teorema de Pitágoras e você vai cair naquela mesma fórmula da distância de A a B. Então, a norma do vetor que nós vamos definir, denotar com duas barrinhas, ó, então, norma de AB, ao invés de ser módulo de AB, apesar de que muitos livros usam uma barrinha só, tá? E chama de módulo. É igual a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Ó, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Essa aqui é a norma. E só pra gente fechar isso aqui, a gente pode trocar essa notação A, B, os dois pontos, por uma letra só. U, por exemplo, ou V, ou qualquer outra letra com a setinha em cima, como que tá dando aqui no exercício, ó. Ele usou só a letrinha U, certo? Sempre que ele estiver usando uma letrinha só, ele tá falando do vetor que parte da origem. Porque se a gente tiver, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar aqui o plano cartesiano. Aqui vou colocar ponto 1, ó. 1, depois aqui tem 2. Eu vou querer, tipo, quadricular isso que vai ficar mais fácil para eu explicar. 3, 2, 3. Olha, vamos pensar no vetor, nesse vetor, ó, 1, certo? Aqui nessa figura, eu posso fazer várias cópias dessa seta. Várias cópias, ó. Todas essas cópias dizem respeito ao mesmo vetor, que pode ser representado por esse aqui, que sai da origem, tá? Se eu tiver uma seta que se comporta diferente, ó, eu não posso falar que ela é igual às outras setas, tá? Ela é diferente, só porque ela mudou de sentido. Então, ela tem a mesma direção que a inclinação, mas tem sentido diferente e tem comprimento igual. Que eu tô usando essa diagonal aí do quadradinho 1, 1, tá? Esse aqui, esse verde, que eu posso chamar de V, eu posso representá-lo partindo da origem aqui, ó. Então, aqui eu tenho um vetor V e ali eu tenho um vetor U, certo? Então, professora, desculpa, cortar, não importa o quadrante que esteja. Não importa.
Inclusive, vamos colocar alguns aqui no primeiro, em coordenadas negativas, ó. Acho que eu vou comprar um caderno daquele quadriculado. Nesse início, nessa parte que os alunos gostam mesmo de usar. Ó, eu posso colocar, ó, setinhas de comprimento com o mesmo clones do vetor U aqui também, ó. Então não importa onde elas estão no plano, se ela tiver a mesma inclinação, o mesmo sentido e o mesmo comprimento, elas dizem respeito ao mesmo vetor. Então posso dizer que todos são cópias do vetor U, certo? Então todos são cópias do vetor U, todos esses de vermelho. E se a gente colocar aqui mais cópias do vetor V, ó, eu posso ter cópias do vetor V em vários locais aqui do plano. E todos são cópias do mesmo vetor V. Se você fizer coordenada final menos inicial do vetor V, todos vão coincidir com as mesmas coordenadas desse vetor V que parte aqui da origem. E se você pegar essas setinhas vermelhas e fizer final menos inicial, todos os cálculos darão as mesmas coordenadas, a mesma coordenada do vetor U. Por isso que a gente pode falar que eles são iguais, certo? Então, com esse resumo da teoria, vamos para o exercício. Então, o que fala o exercício? Ó? Encontre os valores de A para que o vetor U tenha norma igual a 2. Então, vamos escrever aqui, ó, solução do exercício. A gente tem um vetor U. Então, nós precisamos, as coordenadas são fundamentais, tá? Então, as coordenadas do vetor A mais 1, A menos 1. A mais 1, A menos 1. E nós queremos que a norma dele seja 2. Então, norma de U, anotação, ó, 2 barrinhas, é igual a 2. E vai precisar da fórmula, né, da equação, ó. Só olhando aqui a equação novamente, ó. Quando você... Olha... Se o vetor AB... Deixa eu fazer um resumo aqui, ó. Então, quer dizer que se o U tem coordenadas o 1 ou 2, ó, a norma dele é a raiz quadrada de u1 ao quadrado mais u2 ao quadrado. Ó, porque essa x2 menos x1 é a primeira coordenada do AB. E y2 menos y é a segunda coordenada do AB. Então, resumindo as coordenadas aqui para apenas o 1 ou 2, a norma é a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. E nós vamos aplicar isso aqui para resolver a questão. E nós já sabemos que a norma tem que ser 2, tá? Então, ó, norma de u é igual a raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado. Então, vai ser a mais 1 ao quadrado mais a menos 1 ao quadrado. E tá pedindo no exercício que essa norma seja 2. Então, 2 é igual a raiz quadrada de... A gente pode abrir essas potências, tá? Então, abrindo aqui as potências, você vai ter quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais quadrado do primeiro, menos... Professora, desculpa. Sim. Não poderia botar a expressão toda do lado direito ao quadrado e do lado esquerdo ao quadrado e tirar a raiz? Sim, sim. A gente já pode fazer isso para não ter que ficar escrevendo tanto de coisa, né? Então, vamos fazer logo isso. Então, só substituir por 2, ó. Então, o módulo de u é quem? 2, que é raiz de a mais 1 ao quadrado mais a menos 1 ao quadrado. Tô na raiz ainda, ó. Agora, nós vamos elevar o quadrado dos dois lados para eliminar esse radical. Então, elevou o quadrado. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado é 4. E aqui eu posso tirar o radical sem me preocupar em acrescentar módulos
na expressão, porque o interior do radical é uma expressão ao quadrado. É soma de expressões ao quadrado, então com certeza é positivo. Agora sim, você vai resolver essas potências, então o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, mais a outra potência, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, 2a com menos 2a dá 0, então vai ficar 4a igual a ao quadrado mais a ao quadrado dá 2a ao quadrado, 1 mais 1 dá 2. Então, nós vamos passar o 4 para o segundo membro. Vamos ler isso aqui, né? Então, 2a ao quadrado... Ah, não, vamos isolar o a ao quadrado, né? Passo o 2... Divide tudo por 2, professora. Pode. Então, vamos lá, divide tudo por 2 para simplificar. Então, vai ficar 2 é igual a ao quadrado mais 1, né? Passa esse 1 para o segundo, para o primeiro membro. Então, 1 é igual a ao quadrado. Agora, eu preciso isolar ao quadrado. Aqui, notem, ó, quando eu colocar o radical, esse raiz de 1 você tem certeza que é 1 positivo. Então, raiz de 1 é 1. Só que o a você não sabe. O a, nesse membro aqui, ó, ele sai módulo de a. Então, você está com módulo de a igual a 1. E você estudou que quando é que o módulo é igual a 1? Quais são as possibilidades? Quando a for maior que 0. Isso. Quais são as possibilidades para o módulo dar 1? O a pode ser o próprio 1, ou então ele pode ser o número menos 1, né? Isso. Isso aqui, vocês já são acostumados a fazer quando você fala assim, a é igual a mais ou menos 1. Por que chega nessa resposta? Porque tem essa interpretação aqui, ó, de módulo, certo? Quando vocês forem refazer, eu acho que vai ficar mais claro. Então, só recapitulando, o que a gente usou aqui? Nós usamos a definição de norma e a própria definição de vetor, né? As coordenadas do vetor, né? A primeira coordenada, a segunda coordenada, e aplicamos aqui a definição da norma do vetor, ok? Bom, pessoal, a seção 1.9, nós vamos falar de produto escalar entre vetores. Então, aqui nós temos o vetor U e o vetor V, vetor U com coordenadas 1, 2, vetor V com coordenadas V1, V2. E a definição do produto escalar é a soma da multiplicação das coordenadas correspondentes. Então, o escalar V será o 1, V1 mais o 2, V2. Tem várias propriedades, e aqui eu já resumi, eu já condensei duas propriedades em uma só, que, na verdade, várias propriedades em uma só. Então, olha só, o produto escalar do vetor K1U mais K2V com o vetor K3A mais K4B, você pode aplicar aqui uma propriedade distributiva. Então, K1U faz produto escalar com todos os vetores do segundo parênteses. Então, ficou K1, K3, U com A e K1U com K4B. Então, K1, K4, U, produto escalar com B. Multiplica os números e faz o produto escalar dos vetores. Passa para o próximo vetor, que é o K2V. Ó. K2V vai fazer produto escalar com K3A. Então, multipliquei K2 com K3 e produto escalar... Aí, aqui é V, ó. Desculpa. V com A. V com A. E K2V com K4B. Então, K2, K4V, produto escalar com B. Certo? Então, essa propriedade aqui é a que nós vamos usar para resolver essa questão. Tá ok? Então, vamos lá, ó. Solução. Solução. Então, nós temos lá, ó. Apesar do exercício ter fornecido para a gente as coordenadas dos vetores, é interessante você fazer algebricamente primeiro e no final substituir as coordenadas. Então, ó, tá aqui a nossa equação.
E nós vamos aplicar essa propriedade distributiva. Vou colocar na linha de baixo para caber a equação toda numa linha só. Então, olha só. U vai fazer produto escalar com o segundo parêntese. Então, vai ficar... E tem o 2 aqui logo no início. Ó. Então, 2, o produto escalar com U mais 2... Não, 2 não. Agora é U com V. E o V é negativo. Ó. Então, menos o produto escalar com V. Olha só. Mais... Agora eu vou passar para o próximo termo, que é o 3V. Então, 3V, produto escalar com 2U. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. V, produto escalar com U. Menos 3V, produto escalar com V. Então, note o seguinte, ó. Nós multiplicamos U com 2U, U com V. E 3V com 2U, 3V com V. Nós fizemos a propriedade distributiva. E agora, ó, nós vamos resolver cada produto escalar desse, certo? Tem uma propriedade importante que nós vamos colocar aqui também, na lista aqui em cima, que é o seguinte. O produto escalar com V é a mesma coisa de V, produto escalar com U. Então, ó, UV e VU é o mesmo produto escalar. Então, nós vamos reescrever colocando a grafia igual. Então, eu vou usar UV. Então, 2U, produto escalar com U, menos U, produto escalar com V, mais 6U, produto escalar com V. Ó, usei o produto escalar com V no lugar de V escalar com U. Menos 3V, produto escalar com V. Então, esses dois aqui, ó, eu posso operar. Então, vai ficar menos 1 mais 6, vai ficar 5. Então, nós temos 2U, produto escalar com U, mais 5U, produto escalar com V, menos 3V, produto escalar com V. Certo? Bom, agora nós vamos resolver cada produto desse. Então, nós temos, ó, 2. Quem é o... U é o nosso... Eu vou mudar aqui esses números, tá? Depois vocês passam com esses números que estão aqui. Eu vou trocar aqui por um bem fácil pra gente poder fazer rápido, porque a aula tá acabando. Vou colocar 1 para U e V eu vou colocar menos 1, 0, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 para U. Então, 1, produto escalar com... Professora, Oi? pode botar número diferente? Eu boto... 1 e 2, 3 e 4, ah, sim, sim, é verdade. 0, 1... Verdade, verdade. Pra não confundir, né? 1, 2, menos 3, 0, né? Tá bom, né? Então, 1, 2 com 1, 2. Porque é U escalar com U. Mais 5, agora é U com V. 1, 2 com menos 3, 0. Ó, não posso deixar essa escrita desse jeito, sem nada no meu. Tem que botar o pontinho, porque o pontinho ele é o indicativo de produto escalar. E agora menos 3, 0, escalar com menos 3, 0. Cada produto escalar é a soma do produto das coordenadas correspondentes. Então, esse primeiro produto escalar é 1 vezes 1 mais 2 vezes 2. Esse aqui é 1 vezes menos 3 mais 2 vezes 0. E esse é menos 3 vezes menos 3 mais 0 vezes 0. Então, aqui nós vamos ter, ó, 1 mais 4, aqui vai ficar 5. Aqui vai ficar menos 3, aqui vai ficar 9 positivo. Então, continuando aqui, ó, igual, nossa equação, né? Continuando a nossa equação. 2 que multiplica 5, mais 5 que multiplica menos 3, menos 3 que multiplica 9. Então, 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15, menos 15. E 3 vezes 9,
27. Então, aqui menos 5, menos 5 menos 27, menos 5 menos 3, 30, menos 2, 32, né? Então, menos 32 é o resultado dessa equação que a gente tem, tá? Aí vocês vão fazer para as coordenadas corretas que estão aí na questão, tá bem? Que a gente mudou um pouquinho aqui as coordenadas.